Boa noite a todos, boa noite, Morley. Boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, meio que em cima da hora, né? Faz parte. Isso. Temos que estar preparado. Então, estamos aqui, né, representando o Centro Espírita GAEB, que é o Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, e viemos desde a época da pandemia, né, quando tivemos que ficar em casa, e não paramos mais, né? Então, escolhemos a quinta-feira, hoje nosso convidado é o Morley. O Morley já foi trabalhador da nossa casa por um bom tempo, hoje está residindo em Guarulhos, né, São Paulo, e vai fazer a apresentação para nós hoje. Então, dando seguimento à divulgação da doutrina espírita, nós faremos a leitura do livro Fonte Viva, e a lição de hoje, escolhida para nós, foi a de número 114. Então, quem quiser acompanhar, ela está aí, né, na tela. Discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página é 245, caso alguém queira, né, pegar o livro em casa aí. O título é Embainha tua espada. Embainha tua espada. Jesus está lá em João, no capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela, surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para a coletividade que lhes aceitaram o desvario. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora, tempestade de sentimento, nos desabora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construção do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno das nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, é que Jesus
conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. A gente até lembra, né, quando ele disse isso para Pedro, né? Embainha a tua espada, que quem com ferro fere será ferido. E a gente fala muito no vigiar e orar, né, no autocontrole que a gente tem que tentar manter, né, porque é nesses momentos aí que a gente pode perder o equilíbrio, né? E também é nessas horas que a gente acaba nos reconhecendo, né? O que a gente ainda precisa de modificar interiormente, né? Então, que a gente busque sempre a paz, a guerra, a discussão, a luta, nada disso é bom para ninguém, né? Então, que a gente possa orar para que a paz possa imperar externamente e internamente em cada um de nós. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, neste momento, no aconchego dos nossos lares. Que a gente possa unir o nosso pensamento no bem, cada um sabendo o que necessita, o que veio buscar, através das palavras que serão passadas para nós hoje, que elas possam abrir o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa buscar reflexão de tudo aquilo que podemos melhorar ainda, né? Senhor Deus, Pai bondoso, estamos nesse momento reunidos mais uma vez para a divulgação da doutrina espírita, recebendo hoje nosso amigo Morley. Pedimos a toda a espiritualidade amiga, toda a intuição necessária, para que ele consiga transmitir para nós o estudo da noite. Que essas palavras possam somar no nosso conhecimento e possam nos auxiliar no nosso entendimento, na nossa caminhada diária. Que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite. Que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais a cada canto, Pai, onde os nossos irmãos necessitam de amparo e de auxílio neste momento. Que o Senhor possa enviar também os seus mensageiros espirituais a cada lar representado nesta noite e que lá possa reinar a paz, a tranquilidade, o amor, a harmonia, para que possamos ter um bom convívio diário. Que o Senhor possa também estar visitando os hospitais, as clínicas de recuperação, os asilos, as casas de repouso, os orfanatos, para que esses nossos irmãos possam receber também neste momento todas essas vibrações e o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que nós possamos, Pai, através do conhecimento da doutrina espírita, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que isso possa ser o nosso guia, o nosso orientador diário e possa nos auxiliar nas decisões que cada um, muitas das vezes, precisa tomar. Que nós busquemos os seus ensinamentos, a tranquilidade, a paz, conforme a lição de abertura, que a gente possa manter o nosso equilíbrio. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Morre, daqui a pouquinho eu volto, fica à vontade. Ok. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estarmos aqui com vocês para mais um estudo no GAEB. Vou falar de novo nessa casa que eu tenho muito carinho, que me acolheu tão bem. E é um prazer imenso estar aqui essa noite para mais uma noite de estudo, certo? O tema proposto foi mediunidade em crianças, como agir. Esse foi o tema. Pediu o Clevison aí, se puder, colocar o slide. Obrigado. Então esse é o tema de hoje, mediunidade em crianças, como agir. A gente começa com uma pequena história aqui. Tinha uma senhora que estava passando muito mal
Estava de cama, passando mal, não conseguia nem se levantar da cama. E já havia alguns dias que ela estava já passando bem mal mesmo, né? Nisso, em determinado momento, entrou no seu quarto seu filho, uma criança na época, seu filho caçula, né, até, é o filho caçula, na época contando com entre 4 e 5 anos, devia ter nessa idade, 4 e 5 anos, chegou para ela e falou: mamãe, eu sou o médico e eu vou te curar. E impôs as mãos sobre ela na cama. Quase que imediatamente, aquela sensação de mal-estar passou, essa senhora se sentiu melhor, se levantou e foi para os afazeres do dia a dia. Bom, ela não fez nenhum alarde sobre isso, não forçou a criança a realizar mais situações como aquela. Foi um ato espontâneo da criança, que ela não forçou a mais nada disso. E a vida seguiu, e a criança, né, depois já na juventude, depois de adulto, não desenvolveu mais nenhum tipo de mediunidade ostensiva. Ali sim, naquele momento, foi uma mediunidade, porque foi um passe mediúnico. Nós sabemos que o passe é mediúnico, então foi um passe mediúnico aplicado na própria mãe, por uma criança de 4 a 5 anos de idade. Bom, eu sei dessa história porque ela foi contada para minha mãe. Essa história foi contada para minha mãe, e os personagens dessa história são a minha tia e um primo meu. Tá, então essa é uma história que foi contada para minha mãe, então é uma história da minha família. Então um fato que realmente aconteceu e foi, vamos dizer assim, uma coisa pontual, né? Aconteceu só naquele momento. Então só daí para a gente ver a criança, né, na sua ingenuidade, ela conseguiu um feito desse, né, que muitas vezes nós, com todo o conhecimento, com o estudo que temos, não conseguimos, como disse Jesus, né, aos apóstolos, né, quando eles não conseguiram curar determinado enfermo, Jesus disse para eles, quando eles perguntaram por que nós não conseguimos, e Jesus respondeu, foi por causa da sua pouca fé. Então, muitas vezes, nós não temos a fé necessária para isso, e uma criança, com a sua ingenuidade, teve, mesmo sem perceber, e conseguiu fazer, entre aspas, essa cura, né? Bom, mas por que comecei com essa história, né? Porque tem tudo a ver com o tema, que é mediunidade em crianças. No livro dos médiuns, Kardec, ele tem uma parte que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E dentro desse tema, inconvenientes e perigos da mediunidade, ele faz que ele questiona os espíritos acerca da mediunidade infantil. Olha só, ele próprio já colocou o tema dentro de um capítulo que falava de inconveniente e perigos. Então, ele pergunta, né, na ocasião ele faz a pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Então, há algum perigo de a gente desenvolver na criança a mediunidade? É isso que ele quis dizer, né? Aí os espíritos responderam incisivamente: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos fracos e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e suas jovens imaginações, excessiva solicitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-la dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais.
Todos os espíritos foram categóricos em dizer que não se deve desenvolver a criança na mediunidade. Ou seja, você pega uma criança que não tem nenhuma atividade aparente, nenhuma mediunidade aparente, e você tenta desenvolver nela. Porque a gente sabe que a mediunidade, no próprio livro dos médiuns, trata isso, que a mediunidade sim pode ser trabalhada. Né? A gente pode desenvolver a mediunidade com estudo, com critério, com trabalho. A gente pode desenvolver sim a mediunidade. Mas na criança, não é correto a fazer. Né? Então você tem que afastar dessas ideias a criança e, se for falar do assunto, só falar das consequências morais. Isso sim a gente pode levar para as crianças. Consequências morais, isso no nosso dia a dia, no tudo que elas vão fazer. Né? Faz isso, acontece aquilo, você faz isso, tem direito a isso, tem o ônus, tem bônus. Isso são as consequências morais que sim devemos levar para as crianças. Mas nunca tentar desenvolver uma criança para a mediunidade. Tá? Então, de novo, os espíritos foram categóricos em responder isso. É muito perigoso. Tá? Essas foram as palavras dos próprios espíritos, né? Do perigo que é. Mas Kardec não ficou só nisso. Aí Kardec vai questionar, né? Porque muitos que estão agora assistindo agora também devem estar com o mesmo questionamento, que é o que Kardec vai fazer em seguida, né? Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Então, há crianças que já estão, a mediunidade é ostensiva, já está nela. Então, Kardec perguntou, e esses? Também vai continuar sendo inconveniente? Aí a resposta já foi outra, não. Os espíritos responderam, não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso, ou seja, a sua constituição física da criança já se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. No primeiro caso, ela teria que ser provocada. Nesse caso, não. Ela já é uma faculdade, já está espontânea na criança. Então, nesse caso, não há o mesmo inconveniente. Então, olha só, tem dois aspectos que ficam evidentes no que diz respeito à mediunidade nas crianças, né, dentro da doutrina espírita. Uma, a inconveniência de se estimular o exercício da mediunidade na fase infantil, né? E o outro é a manifestação espontânea dessas faculdades. Então, são coisas... são dois aspectos que a gente vai tentar entrar mais a fundo aqui no estudo de hoje. Então, primeiro ponto, não é uma coisa que já está, uma faculdade que já está ligada à criança, deixa quieto. Se já está ligada à criança, o perigo não é tanto, mas vamos ver à frente o que mais, né, a gente tira da lição de hoje. Com efeito, se o exercício da mediunidade requer do próprio adulto disciplina, né? Ou seja, quando fazemos um estudo mediúnico ou trabalhamos com mediunidade ou queremos aprender mediunidade, temos que ter disciplina. Por quê? Temos que ter sintonia com os espíritos superiores, meditação, tem que ter um estudo sério, continuado. Né? Não é, vamos fazer aqui em casa uma reunião mediúnica sem conhecimento nenhum e assim vai ser feito. Não é dessa forma que deve ser. Então tem que ser, tudo isso requer, né, um controle, disciplina, sintonia, né, tudo sério, estudo sério, continuado. Né? Faço hoje, daqui a 2 anos eu quero fazer. Não, tem que ser um estudo continuado. Né? E como é que a gente vai exigir isso da criança? Porque ela é incapaz de tanto, né? A criança não está sujeita a tanto rigor assim, né? Como é que a gente vai fazer isso com a criança? Educar a mediunidade tem um sentido de se colocar na dependência magnética, mental e moral. Ou seja,
quando a gente está educando a nossa mediunidade, a gente está se colocando na dependência magnética, tem que aprender a se colocar na dependência magnética, mental e moral dos espíritos mais variáveis níveis evolutivos. A gente tem que estar preparado para fazer conexão com espíritos elevados, com espíritos imperfeitos, com espíritos levianos, com espíritos brincalhões, enganadores. Então a gente tem que estar preparado para essas nuances, para a gente fazer a separação. Separar, né, o joio do trigo, né? Mas como é que a criança inexperiente e com um organismo frágil ainda, ela vai conseguir fazer isso, né? Pelo contrário, ela vai ficar exposta aos efeitos de uma aproximação obsediante. Então, quer dizer, isso, de novo, né, nós estamos falando aqui quando você está exercitando a mediunidade. Tá? A gente está pegando uma criança e tentando exercitar nela a mediunidade. Ela vai ficar exposta, porque ela não vai ter esse discernimento, né, de estudar, de ter um método para saber, opa, aqui sim, aqui não, aqui eu estou tratando com esse, aqui eu estou tratando com aquele. Para nós, adultos, já há momentos que já é difícil fazer essa diferenciação. Imagine por uma criança, né? Em relação a esse assunto, o Kardec diz, né, a prática do espiritismo demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Ou seja, a gente tem que ter tato para tentar tirar essas armadilhas que os espíritos enganadores fazem, né? Tentar desmascarar um aqui, aquilo, assim, lá. Então tem que ter tato, né? Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. É o que eu falei anteriormente, no slide anterior. Então, fica-se uma criança, um adolescente, fica mais fácil de ser vítima, né, de embuches, né, de falsificações, né. E outra coisa, o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. De novo, que eu falei, né, se a gente vai fazer uma reunião, vou fazer uma reunião mediúnica aqui em casa e faz de qualquer jeito, espíritos sérios não estarão presentes aqui. Então é preciso de um recolhimento. Por isso, nas casas espíritas, é feito geralmente num local, sempre o mesmo local, né, sempre com calma, com ordem, por causa disso, porque a gente quer a presença de espíritos sérios. A casa espírita preza por isso, para ter acompanhamento de espíritos sérios, né? Por isso que o Kardec continua, as evocações feitas estovadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Então, olha só, você está com uma criança e você começa a querer desenvolver na criança, né, a mediunidade. Aí você pode até dizer assim, não, mas eu vou acompanhá-la. Então, vamos lá, quando ela está desenvolvendo, eu estou junto, estou acompanhando, estou em prece, estou auxiliando, eu consigo fazer essa... Tá, mas você vai estar com ela 24 horas por dia? Então, num momento que ela estiver entregue a si mesma, ela pode usar isso como brincadeira. Vai que você desenvolveu a criança, ela realmente conseguiu dar passividade. Se ela achar aquilo interessante, ela vai querer mostrar para um coleguinha, ela vai querer brincar com aquilo em qualquer horário, em horários indevidos, e a gente sabe o que pode acontecer, né? Isso pode acontecer até com médiuns adultos, né, que tentarem brincar com um assunto tão sério. Médiuns já adultos podem ser vítimas, né, de obsessão, né, de até subjugação. Então, uma criança, mais uma vez, né, afastemo-las disso, né? Se tivermos que falar dela sobre isso, falaremos da parte moral, das partes morais que isso acarreta. Já seria o suficiente. Agora, se em contrapartida
a mediunidade é espontânea na criança, conforme já foi dito anteriormente, que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso, sendo assim, a natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade. Se é natural, tem que ser tratado com naturalidade. Então, são duas coisas, né? Quando não é natural na criança aquilo, a gente não deve tentar fazer ser, porque isso pode até sobreexcitar a criança, como nós já falamos, né? Agora, se é uma coisa natural, a mediunidade é espontânea na criança, se ela é natural, a gente tem que usar também naturalidade, né? Lembrando sempre que o médium não é santo. Mediunidade não dá santidade a ninguém. Mediunidade não dá santidade a ninguém. Então não podemos fazer disso que uma criança que tenha uma mediunidade aflorada, que ela seja um espírito elevado. Não necessariamente é. Então temos cuidado com isso, né? Se a gente usar isso como uma coisa sobrenatural, podemos nós estarmos sendo mistificados, ou podemos fazer a criança embarcar numa sensação também de que ela pode tudo, de que ela é superior às outras, né? Inflar o ego da criança. Isso são uns detalhes, coisas pequenas que podem acontecer. Então, primeira coisa, usar naturalidade, né? Aí os espíritos superiores, inclusive, se dirigem a Kardec e fazem esse comentário. Notai que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parece coisa mais natural, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o espiritismo. Então, a criança tem as visões, para ela é uma coisa normal. Pode até ser que essas visões vão sumindo e elas podem aparecer depois, né? Principalmente, né, se mais facilmente ainda, que vai ser explicado para ela mais facilmente, se conhece o espiritismo, se ela tiver a oportunidade de conhecer o espiritismo. Isso vai ser mais facilitado para ela. Então, a criança dá pouca atenção e nós, os adultos, também não podemos dar muita atenção àquilo. É claro que se a criança chega para nós para fazer um comentário, eu estou vendo aqui fulano de tal, e dá uma descrição que bate com alguém que foi da família ou algo assim, né? A gente pode dar crédito à criança. Também não podemos chegar e falar para a criança se calar, não. Vamos dar ouvido à criança tem a dizer, mas não fazer disso uma coisa sobrenatural, uma coisa para ser contada para todos. Eu tenho que contar para todo mundo que meu filho é médium, né? Meu neto é médium, eu vou contar. Não. Fica uma coisa mais reservada e, de novo, mais natural possível. Agir dentro da naturalidade. Esse que é o caminho. É certo que, com o crescimento, aí vou entrar nesse ponto aqui agora, a criança vai se desligando pouco a pouco das injunções do mundo espiritual, passando a envolver-se mais com as ocorrências do plano físico mesmo, né? E com isso as manifestações mediúnicas podem escassear, ressurgindo principalmente na adolescência, se ela tem um compromisso maior com a mediunidade. Olha o que ele disse aqui, né? Se ela tem um compromisso maior com a mediunidade. A gente sabe que a criança, qual de nós aqui nunca passou por isso de ter visto uma criança, ou de repente, se alguém se lembra, nós mesmos, quando crianças, né, não tivemos, ou uma criança que teve amigo imaginário, de altas conversas mesmo, né? Você pegar a criança conversando e ela dá um nome e aquele nome sempre retornar. O nome é Germano, então vou estar sempre conversando com o Germano. Germano para cá, Germano sai daqui, Germano me ajuda aqui, Germano. A criança está sempre se envolvendo com o mesmo nome, né? E a gente sabe também que
até os 7 anos de idade, a criança ainda está muito apegada ao mundo espiritual ainda, de onde saiu há pouco tempo. Não tem muito tempo que ela saiu do mundo espiritual para estar encarnado com a gente. E com isso, ela consegue ter mais facilidades com visões, com audições, né, de pessoas que não estão mais encarnadas com a gente. E com isso, cria-se o que a gente fala de amigos imaginários, né? Não quer dizer que amigos imaginários não possam ser criação mental da criança. Claro que há casos também, né? Cada caso é um caso. Mas quando é a imaginação da criança, não fica... Porque quando o amigo é imaginário e ele é um amigo do mundo invisível mesmo, um amigo real, você vai entender que as histórias que a criança está ali vivendo e conversando e falando são histórias mais concretas que seria difícil de uma criança estar ela própria inventando com sua imaginação. Ao contrário de quando são criações mentais da própria criança, que aí as coisas são mais de crianças mesmo. Então dá para ter uma distinção. Mas o fato aqui é que até os 7 anos, esse contato acontece muito e ele vai se perdendo, depois ele vai se perdendo e pode mesmo escassear e até sumir. Só que eles falaram aqui que pode ressurgir principalmente na adolescência, só que se ela tem um compromisso maior com a mediunidade, porque às vezes não é o compromisso daquele espírito que veio encarnado, não é um compromisso que ele assumiu de trabalhar com a mediunidade. Ele não fez esse compromisso. Então, foi um período que ele estava muito ligado ainda ao plano espiritual antes dos 7 anos, e com isso, depois passou e não volta a acontecer. Mas se ele tem esse compromisso, a chance é grande de, quando chegar à adolescência, ela retornar. Se ela se escasseou, ela retornar, né? Se a gente pega alguns exemplos de médiuns que a gente conhece, né? A gente vai sempre lembrar do Chico Xavier, né? A dele não escasseou, né? Ele veio desde criança, desde os 4 anos, e foi a vida toda esse contato com o mundo espiritual. Mas há casos que eles vão escassear depois, entre os 7 anos, um pouco antes dos 7 anos, e podem sim, né, reaparecer na adolescência. Como há crianças que não aparentam mediunidade nenhuma na sua infância, nem amigo imaginário, nada, e a mediunidade vem aparecer ou na adolescência ou até na fase adulta, né? Então não há uma regra fixa, né, para isso, para esse modo ou aquele outro modo, né? Aí, para ter ideia, como eu falei do Chico agora, olha, vocês terem uma ideia, né? Eu peguei três médiuns aqui, o Chico Xavier, o Divaldo e a Ivone Pereira. Quando que eles tiveram o primeiro contato com o plano espiritual? Desde os 4 anos de idade, todos eles, os 3. Interessante, né? Os 3, desde os 4 anos, tiveram os seus primeiros contatos com o mundo espiritual. E quando iniciou o trabalho mediúnico deles, o trabalho mediúnico propriamente dito, né? O Chico foi a partir dos 17 anos, o Divaldo a partir dos 20, e a Ivone não tem uma idade precisa, mas foi na juventude, tá? Na juventude ela começou a trabalhar mediunicamente. Aqui tem 2 fatos, né? Que a gente pode falar assim, mas o Chico e o Divaldo, eles começaram com 17 ou com 20, a gente pode falar que foi até tardiamente, né? Porque não começou antes, né? Mas porque eles não eram espíritas, né? Eles tinham formação católica, então isso foi um entrave. Não, mas a Ivone nasceu num lar espírita. Os pais da Ivone eram espíritas, né? E mesmo assim, somente na juventude que o trabalho mediúnico mesmo se iniciou, né? Então, a gente vê que desde os 4 anos, olha só, e mais o trabalho começando aos 17, aos 20 na juventude. Ou seja, até a própria espiritualidade não querendo forçar muito a criança. De novo, né, o aparelho, a sua constituição física, né? Imagina, o Chico, ele trabalhava, às vezes, dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia, o resto era trabalho constante.
as suas psicografias varavam à noite. Ele ia dormir, era quase de manhã, dormia de manhã cedo, já estava acordado, colocando café na mesa já. Se tinha alguma visita, então, ele acordava muito cedo para preparar o café para a visita, que estavam, às vezes, acompanhando, né, os trabalhos que ele fazia. E, de novo, até de madrugada trabalhando. Agora imagina uma criança, a constituição física de uma criança para aguentar, né, essa batida não seria muito grande, né? Então poderia até sofrer alguns problemas a criança com isso. Então a própria espiritualidade, olha só, preparou o Chico, o Divaldo e a Ivone para começar o trabalho dito mesmo na juventude. Né? Como pode nós queremos colocar uma criança para ter contato com os espíritos quando ainda não é latente nela desde a infância, né? Se a própria espiritualidade tomou esse cuidado. Então, por isso que eu trouxe esse quadro aqui para isso, para a gente ver que houve esse cuidado, vamos dizer assim, houve esse cuidado. Pode ser que eles pudessem trabalhar mediunicamente antes? Podia até ser, né? Um pouco mais novo, mas a gente vê que a fase é quase a mesma, né? Ainda praticamente vamos dizer assim, na adolescência, né? No prefácio da prece, aí tem um detalhe aqui, né? Quando vamos falar agora que quando os espíritos, né, eles já vêm com essa predisposição, né? Vamos de novo pegar o exemplo do Chico, do Divaldo e da Ivone, né? Que já nasceram com essa predisposição mediúnica, né? Já estava neles, arraigado neles mesmo. No prefácio da prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, no capítulo 28, no Evangelho segundo o Espiritismo, está naquele capítulo que é as preces espíritas, né? Kardec diz o seguinte: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Então todos nós temos nossos anjos guardiões, a gente sabe disso, nós temos nosso anjo da guarda que está conosco, né, desde que nascemos e vai nos acompanhar. Né? Andemos certo ou não, ele vai estar com a gente, vai estar feliz quando estamos no caminho certo, ele fica feliz. Eles ficam bem tristes, né, quando caímos pelo caminho, mas não deixam de nos acompanhar. Então, o que podemos tirar disso, né? Que a criança ela é resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores, deles recebendo intuições orientadoras e, não raro, avisos e recados aos familiares, a ela transmitidos através da vidência, da intuição ou de outras faculdades. Então, o Chico, o Divaldo, a Ivone, embora começaram lá com 4 anos de idade, vamos dizer assim, que não correram o perigo, né, que seria se eles não tivessem isso nato neles, se fosse uma coisa tentado forçar em cima deles, né, eles não correram o perigo porque eles estavam sendo acompanhados pelos seus anjos da guarda. Então, eles estavam tendo essa proteção. O próprio Chico, né? O próprio Chico, quando ele apanhava muito da madrasta, da madrinha, né? Ele apanhava muito da madrinha, ferimentos físicos mesmo, né? E ele vai encontrar com a mãe, né? Debaixo lá da baraneira lá, que ele vai encontrar com a mãe. E a mãe fala para ele que para ele esperar, ter paciência, esperar que ia aparecer um anjo na vida dele, né? Ou seja, dando suporte, né? Nesse caso era que tinha sido o espírito que tinha sido a própria mãe dele, né? Dando o suporte necessário para ele, né? E ele questionava sempre isso, ela sempre falava: aguarda, espera que o anjo vai aparecer. E o anjo apareceu na forma de sua madrasta, né? Que foi o seu anjo, Dona Cidália, que conseguiu reunir a família toda, que estava toda espalhada, reuniu a família toda, e aí sim Chico começou a ter felicidade, vamos dizer assim. Então teve ali o espírito cuidando dele, né? O seu sofrimento,
Ele não estava sozinho, ele estava sendo acompanhado, né? E também a Ivone. A Ivone, a gente vai ver a história dela também tem algo semelhante. Ela relata o seguinte: aos 4 anos de idade, isso a Ivone, né, Pereira, ela relatando, né? Aos 4 anos de idade, já me comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como qualquer homens e mulheres. Aquela história, né? A criança, ela não acha nada anormal, para ela é uma coisa normal. Então, a Ivone, que ela conta, que ela achava até que eram pessoas encarnadas, né? Ao meu entender de então, eram pessoas da família. Olha só, eram pessoas que estavam ali na casa, eram pessoas da família. E por isso, talvez, jamais me surpreendi com a presença deles. Então, convivia, né, com ela ali dentro da casa, e para ela eram pessoas da família, eram pessoas a mais da família ali. Uma dessas personagens, a Ivone continua, tá? Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos de casa, com naturalidade, julgando-a realmente meu pai, e amava profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente a vitórias nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Olha só, nós vimos aqui que a missão, né, desses anjos da guarda é nos tratar como filhos. Eles são como pais, como se fossem nossos pais. E é essa sensação que a Ivone tinha, que ele era realmente o pai dela. Né? E isso ela falava até com os outros da casa, que era isso, que o pai dela era aquele que estava acompanhando ela ali. E esse depois, né, se tornou orientador, né, e veio auxiliá-la, né, no seu trabalho mediúnico, né? Só um ponto aqui na história da Ivone, que a gente fala, né? Então a mediunidade foi uma bênção na vida dela, foi uma bênção na vida do Chico, foi uma bênção na vida do Divaldo. Sim, sim. Se a gente olhar por um lado, sim, né? Porque é uma bênção, já que eles conseguiram fazer da mediunidade um trabalho útil a todos. Poderam levar isso a todas as outras pessoas, né? Só que tem no caso da Ivone, tem uma parte que como ela tinha muito esse contato com o plano espiritual, ela lembrava da sua vida, da sua última encarnação. Então ela tinha muita saudade da sua família, da antiga encarnação. E isso fazia ela ter um certo atrito com a sua família que ela tinha na Terra, atualmente na Terra. Né? E isso foi, por esse ponto, ela chegou até a ter que ir morar com a avó. Porque, por causa disso, ela não se sentia feliz. É como se ela estivesse num lar estranho. Ela mesma conta isso. Ela é como se ela estivesse numa casa estranha, né? Que não era a casa dela, com os familiares que não eram os familiares dela. Olha que coisa, né? Que coisa ruim que deve ser isso. Então ela conta que ela era infeliz por esse motivo, por essa saudade que ela tinha. Então olha só como a mediunidade também pode trazer sofrimento. Embora a Ivone ela usou isso para o trabalho, né? Ela trabalhou, ela não ficou só na lamentação. Eu tenho saudade da minha família. Isso aqui ficou para. Não. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso, para acabar com isso, para ser um contrapeso? Trabalhar. E foi o que ela fez. Foi para o trabalho, né? E trabalhou constantemente em favor dos outros, né? Do próximo, né? Ainda com respeito à fala do espírito superior, né, sobre a questão do estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças, que é aquilo que nós falamos lá no início, né, do estudo, né,
respeito à fala dos espíritos superiores, né, ele falando, né, sobre o exercício da mediunidade nas crianças. Queremos enfatizar o apelo feito à prudência dos pais. Aí aqui vamos fazer um apelo à prudência dos pais no sentido de afastar os filhos dessas ideias, de não lhes falar sobre o assunto, a não ser do ponto de vista das consequências morais. A esse sábio conselho, que encerra excelente recurso de amparo à criança, apresente ou não indício de mediunidade. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? Aquela parte que falou, né? Só fala das coisas morais, né? Para a criança, né? Em vez de tentar desenvolver a mediunidade da criança, fale dos pontos morais, se tiver que falar de mediunidade, né? Mas aí a gente vai enfatizar que nos dois casos, tanto com a criança que não tem a mediunidade aflorada, como aquela que tem aflorada, vamos focar mais na parte moral, né? Tentar mostrar o lado moral para a criança, que é o que ela vai necessitar, sendo ou não médium. Se for médium, mais ainda, vai precisar muito dessa parte moral elevada, tá? Então, vamos seguir, né, o que os espíritos superiores nos pedem, né? Podemos aditar outros, e agora tem outros pontos, né, que os espíritos colocam, que podemos igualmente valiosos, né, do quais a família não pode prescindir. Então tem outros pontos que a gente pode levar até a criança, né? De novo, sendo ela média ostensiva ou não, que pode ajudar, né? Porque o estudo nosso né, como agir, né? Como a gente age, né? Se tem uma mediunidade numa criança dentro da família, né? Então, prece em favor dos espíritos que dela tentam se acercar. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é prece para esses espíritos que estão cercando essa criança, né? Porque a gente não conhece, a gente não sabe que tipo de espírito é. Então, vamos fazer prece para eles, né? Em favor desses espíritos, né? Podemos fazer passes ministrados por companheiros responsáveis, então levar a criança para tomar passe, né? Levar ele numa casa espírita para tomar passe. Frequência às aulas espíritas de evangelho, então levar ela também aos cursos de evangelização. Isso é importante, levar a criança para esses cursos de evangelização, a fim de que possam, né, pouco a pouco, ir assimilando noções doutrinárias compatibilizadas com sua idade. Né? Porque não adianta a gente ficar lendo o livro dos Espíritos para ela, que elas não vão entender nada. Então, vamos levar para as escolas de evangelho, né, que ali sim as pessoas que estão ali encarregadas daquilo vão saber, né, como passar para a criança de um momento, de um jeito às vezes até mais lúdico, né, que a criança vai poder entender melhor. É igualmente também importante para o equilíbrio dos familiares e da própria criança, né? Então, o equilíbrio dos familiares, da própria criança, né, de todos que estão envolvidos, né, a oração em conjunto no lar, ou seja, do culto do evangelho no lar, fazer o culto no lar também, a criança presente também é muito importante também, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, a gente fazendo o culto do evangelho no lar, os benfeitores estarão presentes, estarão nos assistindo, e é uma boa maneira também de levar o conhecimento à criança. Que isso vai ser muito útil para ela, se ela for continuar com o trabalho mediúnico ou não, né? É sempre importante a gente já educar a criança no caminho do bem, né? No caminho do evangelho. Então, são esses pontos, como agir, né? São esses pontos, né? Que é o primordial. De novo, tanto no caso da criança que não tem a mediunidade, quanto a criança que tem a mediunidade já constituída. Levar um bom amparo a essa criança, principalmente através dos nossos atos, das nossas ações. Sermos o exemplo, o modelo para essas crianças, né? E esses pontos que foram relacionados aqui também, super importantes. Conforme o Eclesiastes, se a gente for ler lá no Eclesiastes, na Bíblia, né, tudo tem o seu tempo determinado.
e há um tempo para toda atividade debaixo do céu. Vamos repetir, tá? Tudo tem o seu tempo determinado, tudo. E há um tempo para toda atividade debaixo do céu. O que nós queremos dizer com isso? Se os frutos, né, precisam estar sazonados e maduros, né? Se a gente come banana na época da banana, come manga só na época da manga, mamão na época do mamão, então eles precisam estar sazonados e maduros para serem colhidos e saboreados. Assim também os pais da terra, seguindo os ditames da própria natureza, né, copiando a natureza, devem esperar a época oportuna para que os filhos exercitem a mediunidade, no cumprimento de deveres sagrados assumidos no mundo espiritual antes de reencarnarem. Então, nós somos pais, avós, nada de forçar, vamos esperar o momento certo para aquela criança, quando o fruto vai estar maduro, né? Vamos pegar de novo Chico, Divaldo, Dona Ivone, né? Desde os 4 anos, esperou o momento certo, a própria espiritualidade esperou o momento certo para eles começarem o seu trabalho mediúnico. Divaldo, antes da publicação do seu primeiro livro, né, do seu primeiro livro psicografado, ele trouxe mais muita mensagem escrita, mas era muita, incontáveis. O que a Joana falou para ele? Queima tudo. Agora nós vamos começar a trabalhar. Ele mesmo contrariado teve que queimar tudo aquilo que para ele já estava excelente para vários livros, né? Mas de novo, né? A Joana chegou para ele e falou: queime tudo, que agora iremos começar a trabalhar. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para toda atividade debaixo do céu. Então, que saibamos, né, esperar o momento dessa criança, né, dela chegar no momento da madurez, para aí sim, né, se a gente quer incentivá-la no trabalho mediúnico, né, que a gente espere o momento certo. Esse é o ponto, né? Mensagem de amigo. De Casimiro, né? Psicografado por Chico Xavier. Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Mensagem de amigo. Toda criança na Terra é sempre uma vida em flor, que se dirige ao futuro, necessitando de amor. Se quiserdes vida nova, acendei a própria luz, dando à criança o caminho da elevação com Jesus. Então, com esse poema singelo, né, mas tão profundo e tão verdadeiro, terminamos o estudo de hoje, desejando saúde e paz a todos e que Deus nos abençoe. Vamos então fazer a nossa prece para terminarmos o estudo dessa noite. Vamos então elevar os pensamentos ao alto, a Deus principalmente, primeiramente. Sem Ele não seríamos nada, sem a sua misericórdia estaríamos até hoje rastejando. Ao nosso Mestre Jesus, que continua nos abençoando sempre, nunca deixou de nos abençoar. Aos nossos anjos da guarda que nos acompanham com paciência, com amor e sempre nos querendo bem e nos levar para o bom caminho. Que possamos, Senhor, ser gratos pelo estudo desta noite, por estar participando deste trabalho, pelo auxílio que recebemos no nosso dia a dia, que esse amparo que estamos recebendo nesta noite chegue a todos os lares, todas as casas, que chegue a todas as pessoas que estão com sofrimentos, que todas aquelas crianças que se sentem confusas, Senhor, que estão com mediunidade aflorada, que se sentem ainda perdidas, que possam os seus pais serem auxiliados para dar um bom encaminhamento para essas crianças, que elas também possam ser auxiliadas durante seu sono, que ela possa também, pouco a pouco, ir compreendendo o que está acontecendo, se isso for motivo de desarranjo na família. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, que todos que estiverem assistindo essa live de hoje, todos aqueles que assistirão depois, que possam também receber as bênçãos
do nosso Mestre Jesus. E assim, ó Deus, ó Mestre Jesus, pedimos permissão para finalizarmos a live de hoje dando graças a Deus.